Segundo ano, diluição de soluções. Vamos corrigir os exercícios. Bom, questão 1, ele fala assim: uma solução 6 mols por litro foi diluída acrescentando-se 2 litros de água. Sabendo que o volume inicial era 4 litros, calcule a molaridade final dessa solução. Então, uma solução 6 mols por litro, essa é a molaridade inicial. Molaridade inicial, 6 mols por litro. Foi diluída acrescentando-se 2 litros de água. Isso é o volume de água que ele acrescentou. Sabendo que o volume inicial é 4 litros, então volume inicial 4 litros. E qual que é o volume final? Bom, eu tenho 4 litros, eu acrescentei 2 litros de água, então ficou 6 litros no final. Calcule a molaridade final dessa solução. A fórmula da diluição, bem simples. Molaridade inicial vezes volume inicial, molaridade final vezes volume final. Inicialmente a molaridade é 6, o volume é 4. Molaridade final não sei, volume final 6. 6 vezes 4, 24, molaridade final vezes 6. Passa o 6 dividindo, então a molaridade final é 24 dividido por 6, que dá 4. Molaridade final, 4 mols por litro. Diminuiu. Você tinha uma molaridade de 6, diminuiu para 4, porque você está diluindo. Quando a gente faz uma diluição, você aumenta o volume, mas diminui a concentração da solução. Vamos para a questão 2. Questão 2 fala o seguinte: 500 ml de uma solução 4 gramas por litro foi diluída com água até um volume de 800 ml. Qual a concentração final dessa solução? Bom, perceba que no exercício 2 ele não te dá o volume de água. Ele fala que acrescentou água até 800. Então, não é que 800 é o volume de água que ele acrescentou. Ele foi acrescentando até chegar em 800. Então, 800 já é o volume final pronto. Aqui a gente não precisa somar. Por isso que a gente tem que ficar atento à leitura do exercício, para não fazer a interpretação errada e errar. Então, vamos lá. 500 ml de uma solução, esse é o volume inicial. 500 ml, volume inicial. De uma solução 4 gramas por litro, a concentração inicial, 4 gramas por litro, foi diluída com água até 800 ml. 800 ml é o volume final. Qual a concentração final dessa solução? Vamos calcular. Mesma fórmula, vou usar o C porque é concentração. Concentração inicial vezes volume inicial. Concentração final vezes volume final. Inicialmente eu tenho 4 gramas por litro e um volume 500 ml. Concentração final não sei, volume final 800. 4 vezes 500, 2.000. Concentração vezes 800. Tem que passar 800 dividindo, então a concentração final vai ser 2.000 dividido por 800, concentração final 2,5 gramas por litro. Então, saiu de 4 para 2,5, diminuiu a concentração porque a gente está diluindo. Quando você dilui, você acrescenta solvente, aumenta o volume, mas diminui a concentração.
Vamos para o exercício 3. Exercício 3, ele fala assim: 400 gramas de uma solução 3% de glicose foi diluída acrescentando-se 100 gramas de solvente. Qual a nova porcentagem dessa solução? Então, 400 gramas de solução é a massa inicial. Aqui eu não tenho volume, eu tenho massa. Mas não tem problema, vai ficar a mesma fórmula, só que a gente está usando massa. Massa inicial, 400 gramas de uma solução 3% de glicose, é a porcentagem da solução. Foi diluída acrescentando 100 gramas de solvente. 100 gramas é o quê? A massa de água que foi acrescentada. Então, qual que é a massa final? Eu tinha 400, acrescentei 100, massa final 500 gramas. Qual vai ser a porcentagem final, então? Não sei, vamos calcular. Mesma fórmula, só que aqui eu vou pôr o P para representar porcentagem, porcentagem inicial, massa inicial, porcentagem final, massa final. Então, as fórmulas da diluição é sempre estado inicial e estado final. Estou falando de porcentagem, coloquei o P. Estou falando de massa, coloquei o M. Mas o jeito de responder é o mesmo. Porcentagem inicial 3%, massa inicial 400. Porcentagem final, não sei, massa final 500. 3 vezes 4, 12, então aqui dá 1.200. Porcentagem final vezes 500. Passa o 500 dividindo. Porcentagem final é 1.200. Dividido por 500, vai dar 2,4. Porcentagem final, 2,4%. Então, diluiu, diminuiu, né? Era 3%, colocou 100 gramas a mais de solvente, diminuiu para 2,4%. Vamos para o exercício 4. Exercício 4 fala assim: ao adicionar uma quantia de 75 ml de água diretamente em 25 ml de uma solução 0,2 molar de cloreto de sódio, obtemos uma solução de concentração molar igual a... Então, de novo, ao adicionar uma quantia de 75 ml de água, 75 ml de água é o volume de água que ele acrescentou. Não é nem volume inicial nem final. Então, cuidado na leitura do exercício. Ele acrescentou 75 ml de água. Aonde que ele fez isso? Em 25 ml. Então, 25 ml é o volume inicial. E qual que é o volume final? Bom, eu tinha 25, acrescentei 75, ficou 100 ml. De uma solução 0,20 molar, molaridade inicial, 0,20 molar. Qual a concentração molar final? Molaridade final, ou pode usar o C de concentração, tanto faz. Então, eu tenho molaridade inicial, volume inicial, molaridade final, volume final. Inicialmente, a molaridade é 0,20, volume inicial 25, molaridade final não sei, volume final 100. 0,20 vezes 25 dá 5. Molaridade final vezes 100.
Passa o 100 dividindo, então a molaridade final fica 5 dividido por 100, que dá 0,05 molar, ou mols por litro. Quando vem esse M sozinho, significa concentração molar, que é a mesma coisa de mols por litro. Exercício 4, 0,05 da letra E. Ele colocou 0,050. Mesma coisa, só acrescentar um zero ali. 4, letra E. Vamos para a questão 5. Questão 5. Questão 5 fala o seguinte: uma solução 0,3 mols por litro apresentava 500 ml de solvente, mas houve uma evaporação de 200 ml do volume desse solvente. Qual será a nova concentração dessa solução? Então, esse exercício 5, ele não fala de diluição, ele não está acrescentando solvente, é o contrário. Ele está tirando o solvente através da evaporação. Mas a gente vai fazer o cálculo com a mesma fórmula. Só que agora, ao invés de aumentar o volume vai diminuir. E quando o volume diminui, a concentração aumenta. Então, quando você acrescenta água, o volume aumenta e a concentração diminui. Você está diluindo. Agora, o contrário. Quando você evapora a água, que evapora o solvente, você vai diminuir o volume e aí a concentração vai aumentar. A solução vai ficar mais concentrada. Então, vamos ler o exercício de novo para tirar os dados. Uma solução 0,3 mols por litro, molaridade inicial. Molaridade inicial 0,3 mols por litro. Apresentava 500 ml, volume inicial, 500 ml. Só que houve uma evaporação, então evaporou 200. Bom, se você tinha 500 e evaporou 200, você ficou com quanto? Você tem que somar ou diminuir? Diminuir. Eu tinha 500, evaporou 200, volume final 300 ml. Lá quando você dilui, você acrescenta, acrescentou 200, aí somaria, mas aqui não, aqui evaporou. Ficou então só 300. Qual a molaridade final? Vamos calcular. Então, eu tenho molaridade inicial, volume inicial, molaridade final, volume final. Inicial 0,3, volume inicial 500, molaridade final não sei, volume final 300. 0,3 vezes 500 dá quanto? 3 e 5, 15, dá 150, né? 150. Molaridade final vezes 300. Passa o 300 dividindo, então a molaridade final, 150 dividido por 300, molaridade final dá 0,5 mols por litro. Tá vendo que a concentração aumentou? Era 0,3 inicialmente, você tirou o solvente, evaporou, foi para 0,5, aumentou a concentração. Então, a questão 5, letra B de bola, 0,5 mols por litro. E a questão 6 e última questão, vamos fazer. Questão 6 fala assim, ó.
qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução, 1,5 mols por litro de ácido clorídrico, para torná-la 0,3 mols por litro. Então, de novo, qual será o volume de água? Então, ele não está te perguntando nem volume inicial, nem volume final. Ele quer saber o volume da água que ele precisa acrescentar. Em 300 ml, então volume inicial, de uma solução 1,5 mols por litro, molaridade inicial, de ácido clorídrico, para torná-la 0,3 mols por litro, molaridade final. Então, o que a gente tem aqui no exercício 6? Qual o volume de água? A pergunta dele é o volume de água que eu preciso acrescentar em 300 ml, volume inicial, de uma solução 1,5 mols por litro, a molaridade inicial, para torná-la, então a molaridade final, 0,3 mols por litro. Então, quanto de água eu preciso acrescentar aqui nesses 300 ml dessa solução 1,5 para ela virar 0,3? Com os dados que a gente tem, a gente pode calcular o que na fórmula? O volume final. Mas ele quer o volume final? Não, ele quer o volume de água que ele colocou. Mas se a gente achar o volume final, eu tiro o inicial que eu tinha, eu vou saber quanto de água eu acrescentei. Esse é o raciocínio. Então, vamos para a fórmula. Eu tenho molaridade inicial vezes volume inicial, molaridade final vezes volume final. Molaridade inicial 1,5, 1,5, volume inicial 300. Molaridade final eu tenho. É 0,3 e volume final não sei. 1,5 vezes 300 dá 450. 0,3 vezes VF. Passa o 0,3 dividindo. Então, o volume final é 450 dividido por 0,3, que vai dar 1.500 ml. Aí o exercício é de marcar X, você olha lá a alternativa de 1.500, já dá vontade de marcar. Mas peraí, o que a gente achou? A gente achou foi o volume final. E a pergunta não é qual o volume final, qual o volume de água que eu preciso acrescentar em 300 ml. Então, se eu tinha 300 ml e no final tinha 1.500, quanto de água eu acrescentei? O que é volume final? É o volume inicial mais o volume de água que eu coloquei lá dentro. O volume final, então, se eu passo o volume inicial para cá, negativo, menos o volume inicial, vai me dar quem? O volume de água. Só para visualizar o raciocínio, você pode fazer direto. Então, eu vou pegar o volume final menos o que eu tinha, eu acho o volume da água. Então, o volume de água é quanto? 1.500 menos o que eu tinha, 300. Então, quanto que eu adicionei? 1.200 ml. Essa é a pergunta do exercício. Qual o volume de água que eu preciso colocar? 1.200 ml, letra C. Então, questão 6, alternativa C.